Meus irmãos, boa noite. Todos são bem-vindos à casa do Senhor, ainda que o momento seja de chuva, mas Deus tem dado-nos a graça de nos fazer presente na sua casa. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 119, versículos de número 11 ao de número 16. Salmos 119, 11 a 16. Nos diz assim a palavra de Deus: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Eu quero destacar o versículo de número 11, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E assim, todo o Salmo de número 119, meus irmãos, são versículos, textos, que nos fala da excelência da palavra de Deus, dos ensinos do nosso Senhor. Eu quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Nós vamos orar. Oremos. Pai, nós louvamos o teu bendito nome, que nesta noite todos nós possamos ter, ó Deus, um coração íntegro, um coração puro, na prestação desse culto que ao Senhor é devido. Para isso nós precisamos da ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas, no falar, no ouvir, na disposição de vivenciar na prática a palavra do Senhor. Fica conosco, Pai, aceite a nossa adoração e que a tua bendita palavra venha mesmo ao encontro das nossas necessidades, nos consolando, nos exortando, nos disciplinando, ó Deus, para que a nossa vida, o nosso viver diário tenha por objetivo único glorificar e bendizer o teu nome. Nós te agradecemos pela disposição dos irmãos, ó Deus, de estarem na casa do Senhor nesse momento de culto. E rogamos também que o Senhor, ó Deus, tenha a misericórdia, ó Deus, compaixão daqueles que estão, ó Deus, em leitos de enfermidade, aqueles que estão acamados, impossibilitados de estar na tua casa. Leve a eles o consolo, a cura, a libertação, a transformação. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O grupo vai continuar adorando juntamente com a igreja através de 2 cânticos, meus irmãos. Irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos continuar cantando ao nosso Deus. Nós vamos declarar nessa noite que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, sobre tudo que acontece. O nosso Deus está com o seu governo. Às vezes situações acontecem na nossa vida e parece que elas estão assim desgovernadas, a gente olha, parece que é o acaso, parece que a gente não vê a mão de Deus, mas esse cântico nos lembra que Deus é aquele que se importa com as coisas grandes que acontecem, mas também se importa com os detalhes, com as coisas mínimas, com aquilo que acontece no nosso dia a dia. Tudo está debaixo da soberania do nosso Deus. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes.
dizer mais uma vez: Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Diga: Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. O nosso Deus é maravilhoso e não há outro como o nosso Deus. E é isso que nós vamos cantar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. A Bíblia diz que não existe Deus como o nosso Deus, que trabalha
por aqueles que esperam nele, por aqueles que confiam nele. Então que agora a gente possa encher o nosso coração de gratidão e dizer isso: Senhor, não existe Deus como o Senhor, não existe Deus que trabalhe como o Senhor tem trabalhado na minha vida, não existe Deus que tem sido tão fiel na minha história como o Senhor tem sido. Vamos cantar mais uma vez com o nosso coração grato, alegre, porque Ele é digno de todo louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, Deus melhor, não há Deus tão grande, tão grande como nosso Deus. criou os céus, criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol E as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu Te louvamos, Senhor, por esse momento de adoração, de louvor. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui com saúde, com alegria, na Tua presença para ouvir a Tua palavra. Abençoe o pastor que vai pregar, trazer a mensagem do Senhor, que possa ser inspirado, Senhor, por Ti mesmo, e abra o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para que possamos compreender, entender e viver a Tua palavra, ó Deus. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus repousam sobre as nossas vidas. Quero convidar você para abrir comigo sua Bíblia, na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo é o capítulo de número 3. Nós realizaremos a leitura do versículo de número 14 ao versículo de número 17. Esse é o texto que servirá então como base para a nossa reflexão nessa noite. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, os versículos 14 a 17. Eu peço a você que acompanhe comigo a leitura. E a palavra do Senhor nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Agradecemos pela rica oportunidade que nós temos de, como povo Teu, nos reunirmos para prestar culto ao Senhor e sermos edificados pela Tua palavra. Pedimos que nessa noite mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração nos merecimentos de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mês de outubro é um mês muito importante para a fé cristã, principalmente para a fé cristã reformada, porque nós comemoramos aí o aniversário da Reforma Protestante, mais especificamente no dia 31 de outubro. E a Reforma Protestante ela tem o seu início quando o monge da Igreja Católica, Martinho Lutero, lá no ano de 1517, afixou 95 teses, então condenando os desvios da Igreja Católica, e ele afixa essas 95 teses nas portas da Catedral do Castelo de Wittenberg, na Alemanha.
Alguns anos após afixar lá suas 95 teses, Martinho Lutero foi convocado então a comparecer frente à Dieta de Worms. A Dieta de Worms foi um tipo de assembleia no qual a Igreja Católica tratou não apenas aquilo que Martinho Lutero havia expressado nas 95 teses, mas também as consequências da Reforma Protestante. E ali, na Dieta de Worms, no ano de 1521, as autoridades religiosas insistiram com Martinho Lutero para que ele se retratasse daquilo que ele havia expressado nas 95 teses. E a resposta de Martinho Lutero foi o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que eu não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. A resposta de Martinho Lutero representa muito claramente o espírito dos reformadores no que diz respeito à sua consideração pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. Mesmo durante os séculos em que a igreja esteve em escuridão, porque ela se afastou das Escrituras e se aprofundou cada vez mais nas mais diversas heresias, muitos homens fiéis, como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, Pedro Valdo, o próprio Martinho Lutero, Teodoro Beza, Eurico Zwinglio, João Calvino, foram levantados e com ousadia e com desassombro, eles denunciaram e combateram as irregularidades da igreja, analisando o padrão religioso, analisando a vida como um todo pelo prisma das Sagradas Escrituras. Durante a história, não apenas esses, mas muitos milhares de outros homens e mulheres, entre os mais relevantes da sua época, testemunharam que as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus inspirada, é um instrumento de luz e santidade, que nos fala a respeito do próprio Deus, nos faz conhecer o Senhor Jesus Cristo, nos mostra que nós somos necessitados da sua graça e nos aponta então a salvação mediante a fé no próprio Jesus. E por isso, esses homens, a igreja, atesta que as Escrituras possuem os mais fortes direitos, a consideração e a confiança. Além de apresentar o Deus vivo e verdadeiro, as Escrituras nos fazem saber quem nós somos. As Escrituras mostram o nosso estado de necessidade. E muito mais que isso, a Escritura se apresenta como nosso padrão, a nossa regra de fé e prática. Portanto, ela é essencial para a vida da igreja. Diante disso, então, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção agora para o tema da nossa reflexão nessa noite. Sola Escritura. A Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia como regra de fé e prática. E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, segunda epístola de Paulo a Timóteo, em primeiro lugar, nós podemos concluir que as Escrituras são a palavra de Deus inspirada. As Escrituras são a palavra de Deus inspirada. Volte comigo no texto, versículo de número 16. O apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Após conclamar Timóteo aqui nos versículos 14 e 15, para que ele permaneça naquilo que ele havia aprendido, para que ele permaneça nas Escrituras que haviam feito com que ele se tornasse sábio para a salvação, o apóstolo Paulo começa então a fazer algumas afirmações a respeito das Escrituras. E a primeira dessas afirmações é que ela é a palavra de Deus inspirada. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, que a Bíblia não é a palavra de Deus porque a igreja nos seus concílios determinou. A Bíblia não é a palavra de Deus porque na formação do cânon a igreja sim decidiu. Não. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela mesma, de Gênesis a Apocalipse, atesta e testifica ao nosso coração que ela tem uma origem divina.
Porque embora essa escritura seja confeccionada, escrita por homens, o seu autor primeiro não é nenhum outro senão o próprio Deus. O autor das Sagradas Escrituras não é nenhum outro senão o próprio Deus. O Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, se revelou aos profetas do Antigo Testamento. Ele se revelou aos escritores do Novo Testamento, indicando aquilo que ele desejava que fosse escrito, para que servisse como testemunho, como revelação sua para os séculos vindouros. A Bíblia atesta sobre si mesma que ela é a palavra de Deus. E nós podemos ver isso em diversos textos. Isaías, na sua profecia, no capítulo 40 do seu livro, diz o seguinte: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, porque é o Senhor quem fala. E o Senhor fala a nós através da Escritura. Mas nós podemos recorrer também ao ensino do salmista na sua oração, no texto que nós lemos no início do nosso culto, no Salmo 119, quando no versículo 11 ele diz o seguinte: eu guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A própria Escritura fala a respeito de si mesma como palavra de Deus. E logicamente, por ser palavra de Deus, ela também é divinamente inspirada. E quando o apóstolo Paulo fala sobre inspiração, o que ele tem em mente, o que ele nos ensina é que a totalidade das Escrituras, ou seja, cada uma das suas palavras, cada um dos seus livros, tem sua origem e são em plenitude palavra de Deus. Elas têm origem e em sua plenitude são palavra de Deus. E a própria Bíblia atesta isso. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, capítulo de número 1, versículo 21, diz o seguinte: porque nunca jamais houve qualquer profecia, e aqui nós poderíamos substituir profecia, evangelho, epístola, e ele diz: porque nunca jamais houve qualquer profecia que foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia pode ter sido escrita por Paulo, por Pedro, por Tiago, por Mateus, por Marcos, mas eles eram apenas instrumentos por meio de quem o Espírito Santo falava. A Escritura tem sua origem em Deus, ela é palavra de Deus inspirada. Ao inspirar as Escrituras, meus irmãos, Deus fala por meio de agentes humanos, e Ele torna conhecido do seu povo, não apenas a si mesmo e ao seu bendito Filho, mas Ele torna conhecido a nós a sua vontade. Ele torna conhecido a nós aquilo que Ele deseja que nós façamos como seu povo. E nesse ponto talvez você possa me questionar então, qual é a implicação de a Bíblia ser palavra de Deus inspirada? Qual é a implicação? Em que isso influi para as nossas vidas? E nós podemos responder a essa pergunta com uma única palavra: autoridade. Autoridade. Robert Sproul, pastor calvinista americano, falecido há alguns anos, argumentando sobre as Escrituras, ele diz que elas são singulares, porque elas têm sua origem em Deus, e portanto, elas têm total autoridade sobre a vida do homem. Para Sproul, as Escrituras é aquilo que nos diz como nós devemos proceder. A Escritura é o instrumento usado por Deus para guiar-nos no seu caminho, fazendo a sua vontade. Agora, a conclusão a que chega Sproul não é uma conclusão nova. Essa conclusão foi a conclusão que os nossos irmãos do passado também chegaram, quando lá na Assembleia de Westminster, no século 17, os bispos da igreja concluíram que na Escritura nós encontramos tudo aquilo que é necessário para a glória de Deus, para a salvação e para a vida do homem. As Escrituras, portanto, elas possuem autoridade sobre a nossa vida, porque elas nos fazem saber quem é Deus. As Escrituras possuem autoridade sobre as nossas vidas, porque elas nos fazem saber quem nós somos, criados à imagem de Deus. As Escrituras têm autoridade sobre a nossa vida, porque elas nos fazem saber em que estado nós nos encontramos, naturalmente mortos dos nossos delitos e pecados. As Escrituras têm autoridade sobre a nossa vida, porque elas nos fazem saber qual é a solução para o nosso problema maior. Vocês são salvos por graça mediante a fé em Jesus Cristo. As Escrituras têm autoridade na nossa vida, porque elas são a nossa regra de fé e prática.
As Escrituras, elas só podem nos mostrar quem é Deus, quem é Cristo, quem nós somos e como nós devemos proceder, porque ela tem autoridade para tal. E ela só pode ter essa autoridade porque ela é palavra de Deus inspirada, ela tem origem no próprio Deus. E aqui eu preciso fazer uma aplicação para a sua vida. Como cristão, é necessário que você tenha a Escritura na mais alta estima. É necessário que você reconheça a sua autoridade e faça dela a lente a partir da qual você interpreta a realidade e responde às demandas do dia a dia. Em outras palavras, você deve agir de acordo com aquilo que o Senhor lhe diz nas Escrituras e desse jeito somente. Então a primeira conclusão que nós chegamos aqui nesse texto é que as Escrituras são a palavra de Deus inspirada. Mas nós retornamos agora à segunda parte do versículo 16 e nós podemos então concluir que a Escritura é a regra de fé e prática da igreja. Volte comigo ao texto, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Após argumentar então que as Escrituras são a palavra de Deus inspirada, o apóstolo Paulo muda então o foco da sua argumentação. E ele passa a se dedicar então aos usos aos quais a Escritura é aplicada. E o apóstolo Paulo explica aqui para Timóteo e para nós hoje que a Escritura é útil. E a palavra útil aqui tem o sentido de benéfica. Então o que Paulo fala é, a Escritura é proveitosa em diversos sentidos. A aplicação das Escrituras é benéfica em diversos sentidos. Então ele passa a enumerar e especificar as áreas em que, uma vez aplicada a Escritura, ela produz tais benefícios. E se você perceber, Paulo vai falar de 4 áreas que estão relacionadas diretamente à transformação do comportamento das práticas do homem. Paulo vai falar que a Escritura é benéfica para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E a primeira área, então, que Paulo destaca é o ensino. Mas de que tipo de ensino que Paulo está falando? A Escritura é útil em qual tipo de ensino, em qual perspectiva? E para que nós possamos entender o que Paulo diz no versículo 16, nós retornamos ao versículo de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que te foste inteirado, sabendo de quem aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja bem, se a conclusão lógica é que nós obtemos o conhecimento, se nós aprendemos por meio do ensino, então o ensino do qual Paulo fala não pode ser nenhum outro, senão o ensino a respeito de Deus e da sua vontade para a nossa salvação. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nas Escrituras nós podemos conhecer a Deus, nós podemos conhecer aquilo que Ele requer de nós e nós podemos conhecer os meios que Ele estipula para a nossa salvação. É nesse sentido que a Escritura é benéfica. E nós podemos recorrer a alguns textos que nos mostram exatamente a Escritura evidenciando quem é Deus, que é o tipo de ensino que Paulo está falando. Deuteronômio 6, versículos 1 e 2. O escritor bíblico diz o seguinte, relatando as palavras do próprio Deus: Este, pois, são os meus mandamentos, que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Ouve, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. As Escrituras, portanto, nos ensinam quem é Deus e o que Ele requer de nós. Mas o conhecimento de Deus é apenas o uso basilar, o uso primário das Sagradas Escrituras. Nós primeiro somos instruídos a respeito de Deus, conhecemos ao Senhor, para que então, uma vez o conhecendo, uma vez aprendendo sobre Ele, nós tenhamos as nossas vidas transformadas. Nesse sentido, William Hendrickson, que é um teólogo e comentarista reformado, ele explica que Paulo vai nos mostrar aqui duas aplicações ou dois usos pastorais das Sagradas Escrituras.
E esses usos pastorais são a repreensão e a correção. Repreender, aqui na literatura de Paulo a Timóteo, tem o sentido de trazer à luz um comportamento reprovável. E esse comportamento pode ser tanto um ensino quanto uma ação. Então veja, a Escritura é útil não apenas para mostrar quem é Deus, mas ela é útil também para avaliar, para trazer à luz, para censurar, para reprovar tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. E nós podemos citar como exemplo aqui os mandamentos. Os mandamentos são um tipo de repreensão. Eles trazem à luz um comportamento que deve ser evitado. Êxodo 20, versículos 2 e 3. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Isso é repreensão. A Bíblia trazendo à luz um comportamento inadequado, contrário à vontade de Deus. E nesse ponto, o que as Escrituras fazem então é avaliar os nossos comportamentos, avaliar as nossas ações e então nos repreender. Mas lado a lado com a repreensão, encontra-se um segundo uso pastoral das Escrituras, diz respeito à correção. E a correção é extremamente necessária em face da repreensão. Veja que a Escritura não apenas repreende, ela não apenas censura. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, por meio do seu Espírito Santo, nas Sagradas Escrituras, Ele provê também a correção, guiando o homem por veredas adequadas. Se a repreensão diz respeito a trazer à luz um comportamento inadequado, a correção diz respeito a oferecer uma saída para o erro. Então, quando o Senhor nos corrige através das Sagradas Escrituras, Ele nos mostra um caminho adequado para que nós trilhemos ao abandonar caminhos errados. E aí, como exemplo, nós podemos pegar um texto do próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 25, ele diz o seguinte: por isso deixe a mentira, ele traz à luz um comportamento inadequado à mentira, mas ele apresenta a correção, e fale cada um a verdade. As Escrituras, elas repreendem, mas elas também corrigem. No texto que nós lemos agora, repreensão da mentira e correção na prática da verdade. Então, até aqui, Paulo nos mostra 3 usos das Escrituras. Elas são úteis para o ensino, nos mostrando quem é Deus. Elas são úteis para a repreensão, mostrando aquilo que há de errado em nós. Elas são úteis na correção, nos indicando o caminho correto a seguir. E, finalmente, ainda no versículo 16, Paulo apresenta o último uso da Escritura, nos dizendo que ela é benéfica para a instrução na justiça. Instruir na justiça está relacionado a esses outros usos, melhor dizendo, das Escrituras. Instruir na justiça significa uma prática constante e disciplinada de tudo aquilo que as Escrituras ensinam, para que nós podemos então nos adequar ao padrão exigido por Deus. O que Paulo está falando é o seguinte: o Senhor estabelece um padrão para vocês, mas Ele é tão bom e gracioso que Ele não deixa vocês sozinhos. Ele lhes dá as Escrituras para que vocês tenham os instrumentos necessários para que a vida de vocês sejam transformadas. Portanto, fica claro que a Bíblia ela não apenas nos ensina a respeito de Deus, bem como ela não apenas aponta e corrige os erros e desvios, mas ela também nos exorta e nos dá os instrumentos para que nós reconheçamos a palavra de Deus como normativa e a apliquemos diariamente na nossa vida, de maneira constante, de maneira ordenada, para que o nosso caráter seja transformado. E essa transformação do caráter pela educação na justiça nos faz lembrar de alguns exemplos. E para que nós tenhamos então o nosso caráter aperfeiçoado por meio da justiça, nós devemos nos assemelhar ao homem do Salmo 1, que é apresentado como bem-aventurado.
O homem que leva em tão alta estima a lei do Senhor, que ele medita nela dia e noite, e nela ele se regozija. Nesse sentido, nós podemos recorrer ainda ao ensino do apóstolo Paulo, aqui mesmo em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22, quando ele chama Timóteo para que, reconhecendo a autoridade daquilo que o Senhor diz, ele então fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz para com os que de coração puro invocam ao Senhor. E nós só podemos agir dessa forma se nós formos educados mediante a justiça. Nós só podemos agir dessa forma se nós formos educados mediante a justiça. Meus irmãos, isso é de extrema importância para as nossas vidas. É de extrema importância para nós que já estamos maduros na fé, e é de extrema importância para os nossos filhos, para as gerações mais novas. E aqui eu chamo a sua atenção para a nossa responsabilidade de educar os nossos filhos nos trilhos das Sagradas Escrituras. Você assumiu essa responsabilidade, você deve fazer isso. Provérbios vai nos dizer que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para que ela não se desvie dele quando for velha. Eu preciso chamar a sua atenção. Qual é o caminho no qual você tem ensinado os seus filhos? Se você não ensina os seus filhos nas Escrituras, saiba que o mundo está ensinando de outra forma. E talvez você não perceba a importância disso agora, mas nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos a notar a importância disso quando for tarde demais. Sobre isso eu quero comentar com os irmãos algo que aconteceu comigo essa semana, para que nós possamos ver o quanto é importante essa educação na palavra, na justiça. Eu vou contar o milagre, não vou contar quem foi, para os irmãos não ficarem constrangidos, mas eu me vi essa semana obrigado a elogiar uma família da nossa igreja por causa da educação destinada aos filhos. Agora que o Otto nasceu, eu tenho ouvido muitas perguntas dos irmãos, como a família está, como os meninos estão. E no domingo passado, estava ali bebendo água e eu ouvi a seguinte pergunta: como é que o senhor está? E eu assustei porque eu olhei para trás, pessoinha desse tamanhozinho. Falei, estou bem, graças a Deus. Aí perguntou, e a família, está bem? Falei, está bem, graças a Deus. E seus filhos estão bem? Falei, estão bem, graças a Deus. E aí, para minha surpresa, aquela criança disse, glória a Deus então, né? Sabe o que é isso? Um coração que é instruído na repreensão, na correção, na educação na justiça. É isso que o Evangelho faz, é isso que a palavra faz. A palavra nos equipa para a prática do bem, e ela nos ensina a nos preocuparmos uns com os outros. Elas nos ensinam a reconhecer a autoridade de Deus. Ela nos ensina a reconhecer a glória de Deus e dar glórias a Deus em tudo. A Escritura, meus irmãos, é somente a Escritura. Ela é a nossa fé, a nossa regra, de fé e prática. Porque ela nos educa e ela nos conduz no caminho que o Senhor preparou para nós. E aqui eu preciso fazer uma segunda aplicação para a sua vida. Avalie as suas ações, avalie o seu comportamento, os seus pensamentos, a sua palavra, à luz da Escritura. Como você tem se relacionado com as pessoas à sua volta? Como você tem adorado a Deus? Quais são os valores e princípios que você cultiva na sua vida e transmite aos seus filhos? Você, como cristão, possui a Bíblia como sua única regra de fé e prática? Ou a sua fé e a sua prática têm sido moldada pelas circunstâncias? Caso essa seja a situação, no nome do Senhor Jesus, eu chamo você para que você abandone todos os princípios e comportamentos que são contrários à Bíblia, a fim de que você possa se tornar um crente verdadeiro e espiritualmente maduro.
que a Bíblia seja a sua única regra de fé e prática. Mas continuando aqui no texto, nós chegamos a uma terceira e última conclusão. Pelo que nós podemos entender que a Escritura habilita o homem de Deus, habilita a igreja para a prática do bem. A Escritura habilita a igreja para a prática do bem. Recapitulando de maneira didática, o tema que nós estamos estudando nessa noite, sola Escritura, a Bíblia como regra de fé e prática. Em primeiro lugar, nós vimos que a Escritura é a palavra de Deus inspirada. Em segundo lugar, nós vimos que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. E em terceiro e último lugar, nós vemos que a Escritura habilita a igreja para a prática do bem. Versículo de número 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Finalmente, aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo, e por consequência a nós hoje, que as Escrituras elas cumprem um propósito glorioso. Um propósito que da sua maneira e no tempo determinado por Ele mesmo, o Senhor levará à concretização nos corações de cada um de nós que compomos o seu povo. E antes de nós pensarmos no que é essa perfeição que o apóstolo Paulo está falando aqui, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo. Por favor, Hebreus, livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. O texto foi projetado aqui, eu quero convidar você para que você possa lê-lo comigo. Vamos todos juntos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse texto aqui, meus irmãos, traz a lume a condição que a Escritura tem de revelar aquilo que nós mesmos não conhecemos do nosso interior. Esse texto aqui nos faz saber que a Escritura, ela atinge pontos e ela nos fere e nos quebra de maneiras que nós sequer imaginamos que é possível. João Calvino, ele diz que o Senhor Deus, ele nos trabalha por meio da sua palavra. E Deus faz isso de maneira extremamente séria, com a finalidade de atingir o que há de mais profundo no nosso ser. É o que a Epístola aos Hebreus nos diz. Ela penetra ao ponto de dividir aquilo que é indivisível. A Escritura, ela fere, ela corta, ela atinge lugares em nosso ser que nada mais consegue atingir. E ela revela tudo aquilo que está oculto. É por essa palavra que o Senhor trata o seu povo e cumpre o propósito glorioso ensinado por Paulo, de fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Veja que perfeição, nesse texto, não é sob nenhuma perspectiva perfeição moral. Paulo sabe que por mais que nós nos esmeremos nessa vida, moralmente nós somos seres caídos. Ainda que restaurados e redimidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, nós não fazemos só aquilo que é bom. Os nossos pensamentos não são somente pensamentos adequados e pensamentos de paz. Nós ainda lidamos com a desgraça do pecado na nossa vida. Então, se Paulo não está falando de perfeição moral, que tipo de perfeição é esse? E para que nós possamos entender que perfeição é essa, nós temos que ler o versículo como um todo. Ele diz, olha, o homem de Deus, ou para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a perfeição que Paulo tem em mente aqui está relacionada à plena capacitação do homem para fazer tudo aquilo que é bom e que glorifica a Deus. Então veja que a melhor das suas ações, ou a menor das suas boas ações, não é mérito seu.
as menores das nossas boas ações, são consequência do agir do Espírito Santo na nossa vida por meio da palavra de Deus, nos tornando habilitados para isso. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Essa habilitação diz respeito, meus irmãos, ao processo de amadurecimento mediante a palavra. Esse aperfeiçoamento aqui para as boas novas, o que Paulo quer dizer aqui é que uma vez que nós somos ensinados, repreendidos, corrigidos e educados na justiça, nós temos então, por meio do Espírito Santo, a condição de fazer aquilo que é bom e que agrada ao Senhor, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo. E essa habilitação pode ser vista de duas perspectivas. Uma perspectiva negativa, que nos mostra aquilo que nós não devemos fazer, e uma perspectiva positiva, que nos mostra aquilo que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda epístola a Timóteo aqui, no capítulo 3 mesmo, um pouquinho antes, lá nos primeiros versículos, ele diz o seguinte: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O aperfeiçoamento pela perspectiva negativa, quando nós somos trabalhados pela palavra, ele nos leva a saber que nós não devemos agir dessa forma. Nos leva a saber que nós não devemos ser blasfemadores, não devemos ser arrogantes, não devemos ser desobedientes, não devemos ser traidores, atrevidos, enfatuados. Já pela perspectiva positiva, o aperfeiçoamento na palavra de Deus, que nos torna habilitado para toda boa obra, nos leva a uma série de ações que são reconhecidamente boas, proveitosas. E aí, como exemplo, nós podemos pegar a profecia de Isaías mais uma vez. Isaías capítulo 1, versículo 17, ele diz o seguinte: palavras do próprio Deus: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Quando nós somos transformados mediante essa palavra, e quando nós somos então perfeitamente habilitados para toda boa obra, nós temos a condição de fazer aquilo que deve ser feito. Nós temos a condição de fazer aquilo que agrada a Deus, que é a prática do bem: atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas e tantas outras coisas. Nós devemos, portanto, meus irmãos, estar apegados à Escritura, buscando na Escritura o direcionamento para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Sabe para quê? Para que todos nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma última aplicação à sua vida. Como cristão, é sua responsabilidade se dedicar ao estudo da Escritura e buscar o aperfeiçoamento na prática do bem. E eu quero colocar um pouco mais de peso sobre essa responsabilidade. Tiago nos diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Como crente, você foi habilitado para a prática do bem. Lembre-se que de todas as coisas o Senhor te pedirá contas. Gostaria de concluir retomando a história de Martinho Lutero. Diante das tentativas das autoridades católicas lá na Dieta de Worms, para que ele negasse os princípios da Escritura, Martinho Lutero disse: não me retratarei, porque a minha mente está cativa à palavra de Deus. Martinho Lutero, assim como os demais reformadores, entendeu que a Escritura, e somente a Escritura, pode nos revelar quem é Deus, como Ele deve ser adorado, além de discernir e julgar as nossas ações, tornando-se, portanto, a nossa única regra de fé e prática. Que assim como Lutero, meus irmãos, nós sejamos crentes bíblicos, que reconhecem a autoridade das Escrituras como palavra de Deus,
e que eu e você tenhamos então em nossa mente e nosso coração, que tenhamos a nossa vida cativa às Escrituras, a fim de que nós possamos viver de uma maneira digna para a vocação, para a salvação, mediante Jesus Cristo, para a qual nós fomos chamados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos, Pai, porque o Senhor fala a nós através da sua palavra. Pedimos que a sua palavra e a sua palavra somente seja a nossa única regra de fé e prática. E que se nós tivermos, Pai, que sermos reconhecidos de alguma forma, que nós possamos ser reconhecidos como servos do Senhor, que levaram em mais alta consideração a tua palavra. Que nós possamos meditar nas Escrituras e que nós possamos encontrar nelas o nosso deleite. Trabalha as nossas vidas, Pai. Faz-nos de fato educados na justiça e habilitados, Pai, para a prática do bem mediante o agir do Teu Santo Espírito, transformando aquilo que nós somos por intermédio da Tua palavra. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós mais uma vez te louvamos porque a Tua palavra tem revelado a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade em prol de cada pecador. Esta mesma palavra nos desafia a um viver submisso, ó Deus, a um viver que engrandeça o Teu bendito nome. Por isso precisamos da exortação, da disciplina que ela traz, do consolo que ela ministra nos nossos corações para andarmos segundo o Teu querer, segundo a Tua boa vontade. Fica conosco, Pai. Dê-nos condição de continuamente Te honrar e Te adorar e Te servir, ó Deus, e fazê-lo na beleza da Tua santidade. Te agradecemos pela vida do pastor Tiago, sua família, pela vida dos nossos irmãos que, ó Deus, deixaram os seus lares e vieram à Tua casa nessa noite e saem daqui com seus corações plenos do conhecimento da Tua vontade, dispostos, ó Pai, a viver na prática, no dia a dia, esses ensinos. Também aqueles que nos visitam, que o Senhor mesmo trouxe a esse lugar, que o Senhor esteja, ó Pai, ampliando em seus corações o conhecimento, o entendimento da Tua boa vontade, para o louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o conselho já tem determinado a data do aniversário da igreja. No mês de dezembro é o aniversário da igreja e nós esse ano estaremos comemorando o 29º aniversário de organização. Contudo, a data da nossa celebração em louvor a Deus, ela acontecerá no dia 28 de novembro. E nós teremos como preleitor o presidente do nosso presbitério, o reverendo Edgar Gonçalves das Chagas. Estará conosco na parte da manhã, na parte da noite, e eu peço que você marque na sua agenda aí essa data, para que nós estejamos, todos os membros e amigos visitantes naquela oportunidade, celebrando o nosso Deus por esses 29 anos de organização. Que todos tenham uma boa semana, repleta de trabalho, de paz, saúde, que voltemos em paz para os nossos lares. Devemos lembrar os irmãos ainda que continue orando pela Dona Eunice. A Dona Eunice, ela continua em recuperação, né, na cama, sem poder se locomover, dado a fratura do fêmur, e deve ser acompanhada pelas nossas orações. O nosso irmão Natanael, que também está em tratamento, devemos acompanhá-lo em oração. Assim vamos estar orando uns pelos outros. Que Deus nos abençoe. Senhor, descobri que as fraquezas traz
poder do teu amor.